Boa noite, corredores e corredoras. Meu nome é Marquinhos, sou proprietário da Home Training Store e eu tô aqui para fazer o review, tá, do Cielo X1, tá, da Roca Neoné, ou Cielo X1, tá bom? Como vocês preferirem. Então eu vou já falando já alguns opiniões que eu já tenho do tênis, enquanto eu vou falando aqui a parte técnica dele, tá? Esse modelo aqui meu, ele é modelo 9US, 10US, né, no feminino, tá? Ele tá pesando aqui 242 gramas. Quando eu comecei a ver o review gringo, tá? Eles falavam que era 260 e poucas gramas, né? O tamanho 9US, até me espantei. Quando eu pedi ele, eu achei que ia chegar muito pesado, ia achar um tênis pesado. Porém, quando eu pesei ele 242 gramas, eu vou postar a foto no feed também, para vocês verificarem. E no vídeo aqui também eu vou colocar também essa foto, tá? Aqui do peso. Estou até com a balança aqui, tá bom? Mas pesou 242 gramas no tamanho 9US. E durante a corrida não parece que tem esse peso, já digo para vocês logo. Então é um tênis alto, tá bom? Mas que não parece. Até quando você pega na mão, você fala que ele tem menos de 249 gramas. Se eu fosse chutar aí, pegando ele, eu chutaria que ele tinha em torno de 215, 220 gramas, no máximo 220 e alguma coisa, tá? Para vocês terem ideia como que a pegada dele é diferente, tá bom? Então, assim, uma das coisas é também, a gente pega os reviews gringos também, mas é bom você testar o tênis, tá? E aí eu vou falar... Testei esse tênis aqui de 242 gramas, tamanho 9US. Ele tem 7 milímetros de drop. A maioria dos drops da Altra são 5, 4 milímetros ali, né? Mas esse daqui é 7 milímetros, tá? Testei ele no asfalto, testei ele na estrada de chão e testei ele num pouquinho de grama e um pouquinho de brita numa pista que tem aqui na cidade, tá bom? E também fiz uma prova, né? Testei ele 68 quilômetros. Fiz uma prova, 67 km e pouquinho, na verdade, e fiz uma prova de 21 km, que foi a meia maratona de Balneário Camboriú, onde eu fiquei em terceiro lugar na minha categoria, tá? Então eu vou falar assim, muita chuva, tá? Testei no seco também, e por acaso essa prova foi o único treino que eu fiz na chuva com ele, tá? Então assim, para vocês terem ideia aí, durante a chuva, 21 km, num pace mais acelerado, né, e eu vou falar as características deles aí, como que ele respondeu, tá bom? Mas vamos lá. A altura desse bichão aqui, ó. Ele, na hora que você pega ele, como eu disse, ele parece um pouco leve, na verdade, bem levinho, né? Mas ele tem uma altura bem legal, tá? Ele tem aqui 39 milímetros por 32, né? A World Athletic ali fala ali que a partir de 40 milímetros, né? Ali você não pode utilizar o tênis aí, né? Ele, durante as provas, né? O pessoal da elite não pode utilizar tênis, né? Senão é desclassificado. Mas esse tênis aqui, ele beira bem no limite, ali 39 milímetros, tá? Por 32, 5 milímetros 7 milímetros de drop, né? Então, assim, 39 por 32, bem alto, bem robusto. Olha o tanto de entressola, né? Tem uma placa de fibra de carbono, que ela passa aqui, onde vocês estão vendo. Tem uma sobressalência aqui que nem tinha no X-Step, tá? Ele sobressai aqui do lado e sobressai aqui no meio do outro lado também, bem na cava do pé, tá bom? Bem na cava do pé, tá? Parte de entressola, ele tem um recorte aqui junto com a própria placa, né? Essa placa aqui, ela vem mais estreita, né? O formato dela, ela vem mais estreita aqui e ela vai alongando e pegando toda a área a partir do médio pé para frente. Tá bom? A partir do toe off aqui, na verdade, né, para frente, ela pega toda a extensão aqui, tá, do solado. E aqui, na verdade, ela é um pouquinho mais estreita, ela não pega toda a dimensão da sola. Pois bem, calçado alto, né, mas ele tem uma dupla densidade, na verdade, de sola. Ele tem uma primeira camada aqui bem mais mole, mais macia, tá bom? E essa segunda parte aqui debaixo da placa, tá? Aqui vocês estão ouvindo o barulho, né? Debaixo da placa aqui é um pouquinho mais firme. Então são duas densidades de espuma, tá? Na entressola, que é de piba, tá bom? Que é de piba, tá?
essa entressola aqui. Para que tem essas duas? Justamente para dar mais estabilidade. Como ele é um tênis extremamente alto, né, ele é um tênis que precisa dessa dupla densidade para dar mais estabilidade, tá bom? Principalmente para quem aterriza com calcanhar, né? Mas esses tênis aqui, até pelo formato dele, ó, o formato dele, do balse dele aqui, tá bom? Ele é, na verdade, para forçar você a pisar com o médio pé. Assim que você coloca no tênis, você já percebe isso, né? Que ele te joga para frente realmente. Tem dois modelos de tênis que eu gosto muito e que meus pés, né, se adaptaram muito bem, que é o tênis da Altra, né, o Carbon, o Vanish Carbon, na verdade, tá? O Vanish Carbon 1, meu pé se adaptou muito bem, a minha biomecânica, na verdade, a esse tênis, tá bom? Eu acho que teve uma adaptação muito boa e o atreio, né? E, por incrível que pareça, eu sempre estava caçando um tênis de placa que eu me adaptasse bem, porque eu tenho uma pisada supinada e, por exemplo, os tênis da Nike com placa, né, o Alpha Fly, por exemplo, e o Vaporfly, eles alteram minha pisada, né? Eu supino e eu começo a pronar, isso me causa uma dor no tornozelo muito grande e dor na musculatura da perna também, né? Então, assim, por ser muito mole, muito macio, eu sofro com mais instabilidade. Nesse caso, eu altero um pouco minha pisada, tá bom? Então, eu testando outros tênis, esse daqui vai entrar no meu top 3 de tênis ali que eu gosto, que é o Atreio, o Altra e ele, né? Talvez ele até esteja ali junto com o Altra, né? Uma pegada melhor até por causa da responsividade e por conta do drop e desse balse aqui, ó, que eles criaram, esse formato aqui, ó, né? Esse rocker que eles falam aqui, né? É justamente para te impulsionar para frente. Eu não senti, tá? O tênis me mandando para cima. Eu senti o tênis tentando me mandar para frente quando eu dava uma pisada com ele. Então, em todos os treinos, tá? Fiz em ritmo ali de 5,50, 5,20 e poucos, até 3 e poucos tiros aí, beirando 3,20, 3,30, tá? Em limiar 2, tá bom? Então, assim, para vocês terem noção, tá? Dos tipos de treino que eu fiz, né? Desde treinos longos, tá? Em ritmo de longão, quanto também treinos de tiro e também no ritmo ali de competição, que é o limiar 1 aí que eu faço, tá bom? Bom, duas camadas de pivots, a entressola extremamente responsiva, tá? Muito responsiva mesmo. É uma entressola aqui que, eu vou falar para vocês, entre as entressolas que eu já vi no mercado, que eu já experimentei tênis em loja, experimentei aqui na nossa loja, em lojas externas, tá? Tá entre as entressolas mais responsivas do mercado, sim, com toda certeza, né? A Roca acertou na entressola desse tênis aqui, tá? Acertou bastante, tá bom? Solado, tá? Borracha injetada, tá bom? Borracha injetada, de fora a fora, tá? Aqui só tem um pouquinho nos recortes que não tem, mas ela tem totalidade. Vou tentar mostrar aqui para vocês como é que tá depois de 68 quilômetros. Né? E eu corri na chuva no Morro da Rainha, em Balneário Camboriú. E quem conhece a cidade sabe que eu tenho uma declividade muito alta. Você vai segurando a pisada na descida, na chuva. E essa aderência aqui, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, eu daria a nota 8, 8,5 ali, ou 9. Tá? Porque na chuva não derrapou nada, algumas pessoas estavam se segurando na hora da descida e eu desci tranquilamente ali num pace bem acelerado até, tá bom? Consegui uma ótima aderência com esse tênis aqui. Então, se eu fosse falar, se você correr na chuva, esse daqui é um dos tênis aqui que eu indicaria para você, tá? Parte de entressola aqui também solado, além da durabilidade excelente, tá? Esse recorte aqui, ele retira um pouco do peso do tênis, tá bom? Que não é flexível, tá? Não é flexível. Eu cheguei a ver num review gringo o cara falando assim que esse tênis é flexível, não sei na onde que esse tênis, tem que fazer força aqui para ele dobrar um pouco, tá? Realmente ele não é flexível, é um tênis que é realmente para rebote, é um tênis aqui para médio pé, pisada com médio pé, tá? Sobre estabilidade, né? Ele não é um tênis tão estreito no calcanhar, apesar dele ser bem volumoso, esse recorte que tem aqui da placa ajuda na estabilidade e também a dupla densidade também ajuda,
na estabilidade do tênis. Então, para você que corre aí e precisa de um pouco mais de estabilidade, esse tênis ele é apropriado sim, mas não colocaria ele para um corredor inicial. Talvez o Carbon X da Roca seja para um corredor mais iniciante, aí, que precisa um pouco mais de conforto, um pouco mais de estabilidade. Né? É um tênis aí que é para ultramaratona, né? O Carbon X 3 ali, Carbon X 1, 2 e 3, e dificilmente vai ter outra edição, que vai entrar agora o Cielo X1, então acho que não vamos ter mais o Carbon X, tá bom? Bom, dito isso, quem é iniciante, né, ali eu indico mais o Carbon X, tá bom? E quem tiver um pouquinho mais de rodagem, quiser realmente bater RP, não ter uma pisada supinada ou pronada muito brusca, né, e ter uma aterrissagem mais com o médio pé, e aí eu colocaria ali em questão de pace, né? Quem corre ali num pace abaixo de 5, tá? Entre ali que é o meu ali entre 4,50, 4,30, né? Esse tênis vai responder bem. Ah, Marco, mas eu corro a 3,50, 3,40 também, vou pra cacetada. Vai responder melhor ainda esse tênis. Eu vou dizer pra você, tá? Se você corre abaixo de 5, esse tênis ele vai realmente, é pra cacetada, ele vai te dar uma resposta muito boa mesmo, acima da média, tá bom? Bom, então estabilidade, excelente o tênis aqui, tá? Eu me surpreendi com ele, vai ser o meu tênis de prova, ele vai para Buenos Aires junto comigo e ele vai junto para Porto por enquanto junto comigo. É o tênis que eu escolhi para minhas 2 provas-alvo e também para a meia maratona de Florianópolis no meio do ano, com certeza eu irei com ele. Até porque é uma das minhas provas-alvos, eu vou ali defender o meu troféuzinho ali de primeiro lugar, tá bom? Da minha categoria. Bom, cabedal, né? Cabedal. Cabedal é um knit, tá? Vou colocar aqui pra vocês. Ele é um knit, tá? Que à primeira vista, ele parece, tá? Que é muito fechado. Tá? Se vocês verificarem aqui, ele vai parecer que é muito fechado. Ele tem alguns detalhes aqui, tá? Que refletem. A logo toda é refletiva, tá? A parte da trás aqui também é refletiva à noite. Então, assim, ele parece, tá? Que é muito fechado. Mas vou colocar para vocês, vamos ver se vocês conseguem ver aqui a luminosidade entrando, tá? Lá dentro. Deixa eu ver se vocês tá vendo a luminosidade entrando? A linguetinha ali, tá? Olha lá. Ele tem aqui essas ranhuras, tá? É justamente com as tramas mais finas, que ajudam justamente na respirabilidade do tênis. Corri no calor, tá? E corri na chuva, esse tênis não ensopou na chuva. No calor, não sobreaqueceu de maneira alguma, eu sinto o vento entrando aqui dentro. Então, assim, é muito bom esse tênis para correr. Tem uma respirabilidade excelente, tá? Já é um item aí que eu vou dizer para vocês, tá bom? Então o cabedal é perfeito para mim, o cabedal. A parte da lingueta, olha aqui, ó. A lingueta ela é presa somente aqui, tá bom? E presa aqui em cima, tá? Então ela é presa somente aqui em cima, tá? E aqui do lado, ó, tem esse elásticozinho. Ela é tipo socket e ela é extremamente elástica, tá? Ó, extremamente elástica. Então, assim, vou dizer para vocês, né, é um tênis que também emite, também é respirável, não tive problema com essa lingueta, né, pelo contrário, eu acho ela grande demais até, tá, se eu fosse colocar alguma coisa aí para criticar o tênis é grande, a lingueta é grande demais, e na verdade ela estica demais, tá, mas amarrota um pouquinho, mas não teve nenhum problema. Passador, tá? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passadores e mais um passador extra, que é o 8º, tá? Aqui no meio, né, ele já veio assim, eu acabei utilizando, que é esse passador escrito Roca, tá? Eu coloquei por debaixo aqui, conforme já veio no tênis, eu não mudei. Ajuda a prender um pouco a lingueta também, apesar de ela ser elástica, então é ótimo também, tá? O cadarço, tá? Se eu fosse mudar alguma coisa também seria o cadarço. O cadarço nos treinos, ele desamarrou muito. Eu fui até com ele para 21K, esqueci meu cadarço elástico em casa
E aí eu pensei que eu ia ter problema com esse cadarço aqui na corrida, porque começou a chover. Eu falei, nossa, eu tive problema com o cadarço, cara, eu tô lascado. O que aconteceu? Né? Não tive problema nenhum, não desamarrou nem um segundo, nem um minuto. Foi ótimo. Mas ele é aquele cadarço tripinha, tá? Não é o mais indicado, ele não tem aquelas ranhuras que tem ali em alguns tênis, tá bom? Então assim, ó, ele não tem, que ver algum X-Step, né? Vieram já com essas tripinhas, depois via Nike e tal. Então não tem, cadarço bem achatado, né? Talvez aqui um cadarço elástico ou um cadarço normal aqui vocês consigam. Eu pessoalmente vou colocar o cadarço do X-Step nele, tá? Que é quase dessa mesma cor. Então, assim, durante o treino saiu, mas durante a corrida não saiu. Mas por via das dúvidas eu vou trocar, tá bom? Outra parte que eu ia falar é a lingueta e a amarração e o clipe de contraforte, tá? No contraforte ele tem só uma camurçazinha, tá? Aqui por dentro, tem duas estofadinhos laterais, tá bom? E a camurça, né? Lingueta, a palmilha removível, como vocês podem ver, tá? A palmilha desse daqui tá removível, então assim, uma palmilha normal, tá bom? Um pouquinho rígida também, pesa em torno aí de 12 gramas, tá? Essa palmilha. Como eu disse para vocês, aqui, né? Não tem nada de espuma, tá? Esse daqui só é um reforço, é camurçado também, mas aqui não tem nada. Não me incomodou nada, eu uso meia bem, na verdade, bem fininha, tá? De poliamida, mas não arranhou. Essa parte aqui também não é tão alta, apesar que cobre um pouquinho do tendão de Aquiles, mas ela não é alta, tá? Se eu coloco aqui o dedo aqui, ela, tá? Você vai ver que é só o paninho. Mas se eu apertar um pouco mais, olha o que acontece. Apesar de não ter um clipe de contraforte rígido interno e nem externo, esse material aqui é rígido. Essa camurça é um pouquinho mais rígida. Então, ó, eu tenho que fazer um pouquinho de força para dobrar ele. Mas ele dobra, mas eu tenho que fazer um pouquinho de força. Isso ajuda na estabilidade do tênis. Abraça por ser só kit, tá? O seu pé, e aqui ele não samba. Ele abraça bem o seu pé aqui todo, tá? Então, quando você faz o strike do pé com o médio pé, né? Ele não vai por conta tanto da placa quanto também do formato da entressola ser bem largo, tá bom? Quando você pisa com o calcanhar, o que acontece, né? Aí ele tem toda uma estrutura de decabedal, né, de clipe de contraforte, e essa dupla densidade aqui, que é um pouquinho, né, mais rígida nessa parte aqui, tá? Apesar que eu aperto aqui, ó, tá bem mole, na verdade, na parte de cima e um pouquinho mais rígido na parte de baixo. Mas, né, o que acontece? Ele te dá mais estabilidade quando você aterriza com o calcanhar. Teve uma parte que eu cansei, inclusive me deu cãibra no final da prova, tá? Nos últimos 3 km, ali 4 km, e eu vou falar, comecei a aterrissar com o calcanhar, né? Para evitar que a cãibra se alastrasse por toda a minha perna. E eu vou falar para você, né? Me surpreendeu esse tênis no molhado, no Morro da Rainha, né? Estabilidade excelente, tá? Custo-benefício em preço, $275 lá fora, no Brasil, tá? Aqui pela loja via encomenda R$1.775, tá? Se for vir no Brasil, esse tênis aqui vai custar em torno aí de R$2.400, R$2.300, tá? Já vou dizer para vocês, tênis de $275. Compensa, Marco? É salgado frente aos concorrentes, né? A maioria dos concorrentes aí tem um preço entre R$2.000, R$2.300, se você for pegar a ASICS. Ele vem para brigar um tênis de primeira prateleira, apesar que eu vi review gringo falando que esse tênis aqui seria um super trainer. Não acho nem um pouco como um super trainer, tá? Se eu for pegar um New Balance Elite, por exemplo, né? Eu acho ele muito estável para mim. Esse tênis para mim entrega muito mais que o New Balance, né? O New Balance tem muito mais amortecimento, muito mais macio. Esse tênis tem muito mais responsividade, né? O rocker dele é tão agressivo quanto o do Elite, tá? Só que pra mim eu acho que entrega mais, tá bom? Então assim, eu acho que esse tênis realmente tá nas primeiras prateleiras ali de super tênis, beleza? Então eu acho que falei praticamente tudo aqui, né?
Espero que vocês tenham curtido. Volto aqui quando eu tiver mais de 100 km, mas eu vou dar uma economizada nesse tênis aqui, por conta que eu vou utilizar ele na prova-alvo. Dificilmente eu vou conseguir desgastar tanto ele, porque ele tem muita entressola, muita borracha injetada, mas vamos ver até o final do ano aí, tá bom? Mas esse vai ser meu tênis de prova, por enquanto, para minhas provas-alvos. O que não for prova-alvo, eu vou revezando com outros tênis aí, tá bom? Esse foi o review do X-Step Cielo X-Step não, Roca Cielo X1, né? E aí eu ia falar para vocês que o X-Step ele vai acabar ficando ali para as provas menores, até 10 km, 15 km, e esse daqui para as provas de 42 e 21 alvo aí, né? O que não for prova-alvo para mim, eu vou revezar ali entre X-Step, Anta, né? E o Ultra também, né? E o Atreio também, o novo Atreio, beleza? Então esse foi o review, espero que vocês gostem, né? Vou tirar umas fotos e também fazer um vídeo, tá bom? Lá pro Instagram mais curto sobre ele, beleza? Valeu, muito obrigado e até a próxima!